E aí? O que levar e o que não levar nas malas para Portugal? Já pensou sobre isso? Está preocupado com essa questão? Olha, eu confesso que eu já vi muitas dicas esquisitas aqui no canal de YouTube e agradeço que não segui, mas é uma questão, né? A gente tem que se preocupar com isso. E aí? Uma vida inteira no Brasil, muitas coisas que a gente acumula, não tem jeito, por mais talvez minimalista que você seja, mas a gente tem, né, é uma vida, muitos anos. Como colocar isso em algumas malas? Complicado, né? Bom, se você está chegando aqui agora, eu sou a Marcela França e você está no canal Portugal, etc e tal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Depois dá uma olhadinha aí, por aqui eu conto as minhas experiências, conto como é que foi o meu planejamento, os serviços que eu contratei, os serviços que eu não contratei para vir para cá, o que valeu, o que não valeu a pena. E nesse vídeo aqui eu quero te falar sobre malas, né? O que trazer, o que eu trouxe, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, o que pode te ajudar, né? Porque cada experiência é única, tá? É importante a gente falar sobre isso, é importante falar que nada do que eu falo aqui é uma verdade absoluta e serve para todo mundo, é uma receita de bolo, porque cada ser é um indivíduo, cada família tem os seus hábitos, os seus costumes, mas, claro, isso serve para nos ajudar. Eu assisti muitos vídeos, todos eles me ajudaram, de uma forma ou de outra, todos eles me ajudaram, tá? Então, bora lá falar sobre o que levar ou o que não levar nessas malas. E eu vou começar com essa questão do que, não do que não levar, mas das dicas que eu vi por aqui e que não pareceram muito sensatas e tudo, né? Bom, a primeira delas, a mais curiosa, foi sobre panela de pressão. Então, eu vi algumas pessoas falando assim, tem que levar panela de pressão, porque panela de pressão é muito caro lá. Realmente, panela de pressão é mais cara aqui, é bem mais cara do que no Brasil. Nós estamos aqui há 2, quase 3 meses sem panela de pressão e vivendo muito bem, comendo muito bem. Você deve saber que aqui em casa quem faz comida é o meu marido e ele cozinha muito bem, então não está fazendo falta. Mas se em algum momento a gente sentir assim, olha, tá, mas nós estamos querendo comer alguma coisa que só a panela de pressão resolve. Tá, vamos comprar. É um caro que não é impossível, tá, gente? Nós estamos falando de um carro, de um bem material, né? Muito caro, não. É mais caro, tudo bem, mas se a gente achar que precisa de uma panela de pressão, a gente pode comprar uma panela de pressão. Tenho certeza que você vai poder comprar uma panela de pressão se você fizer questão dela, tá bom? E outra coisa, não tem nada a ver trazer uma panela. Primeiro, pensa no formato de uma panela, como é complicado no peso de uma panela, você podia estar trazendo muitas outras coisas. E pode ser que você traga a sua panela de pressão e não consiga usar aqui, tá? No Brasil, geralmente, a gente tem um tipo de fogão e ponto, né? Tem algumas pessoas que usam placa e tudo, mas é a minoria. Aqui não. Tem vários tipos e aí vai depender de onde você vai morar, né? Onde que você vai. É, eu, por exemplo, aluguei um apartamento mobiliado, né? Então já tinha um fogão e é muito comum você alugar já com o fogão. Você não chega aqui precisando comprar um fogão. Então, aqui na minha casa, que eu acho que é o mais comum em Portugal, é aquela placa por indução. Então, uma panela de pressão que eu usava lá no Brasil não serviria para cá, tá? E gente aconselhando sobre pano de chão também. Gente, leve muitos panos de chão, porque lá não tem pano de chão e eles usam esfregona e tal, não sei o quê. Olha, por mais que você traga muitas coisas que aqui não tenha, uma hora elas vão acabar. E não é nada prático você ficar pedindo coisas, depender de pedir coisas para outras pessoas que vêm do Brasil. Então, deixa eu te dar uma dica muito importante.
Você não decidiu vir para cá? Então sua vida vai ser aqui. As pessoas que aqui moram, elas têm uma vida. Ninguém aqui fica sem comer, sem beber, sem se vestir, sem passear, sem cuidar da própria saúde, sem limpar a casa. Então pode ser que algumas coisas funcionam de uma maneira no Brasil e funcionem de outra maneira aqui. Mas elas funcionam. Algumas coisas que não tem no Brasil, tem aqui e vice-versa, tem no Brasil, não tem aqui. Mas se tem algo que você utilizava muito no seu dia a dia, que tem lá e que não tem aqui, você pode ter certeza que vai ter alguma outra coisa aqui com a mesma funcionalidade, que vai gerar os mesmos resultados. Então você não precisa ficar trazendo nada do Brasil em exagero e depois ficar incomodando outras pessoas para elas trazerem para você. Porque a vida aqui funciona. Você está me entendendo? Coloque isso na sua cabeça. Seja prático, não fica inventando coisa onde não deve, não fica criando problemas onde não precisa, não. Ah, mas lá não tem ralo no banheiro, como é que eu vou fazer? Ah, vai fazer do mesmo jeito que eles fazem aqui. Que bom, né? Que a gente não precisa ficar limpando, 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 jogando água em tudo quanto é lugar. Tá? E fica limpo do mesmo jeito. Então esquece esse negócio de panela de pressão, de pano de chão. Já vi umas meninas falando assim também, mais menina novinha, né? Gente, leva um tanto de calcinha, porque lá as calcinhas são diferentes. Falei, oi? As mesmas meninas que adoram falar da Primark, porque o povo adora fazer vídeo, né, mostrando supermercado que é mais barato, mostrando lojas como a Primark, que tem produtos mais baratos. Na própria Primark, se você for, tem lá, olha, um display com vários modelos que você vai ver como que chama aqui, porque sim, tem trocas de nomes, tem nomes diferentes, mas tem os vários modelos que pelo desenho você vai entender o que você prefere e vai poder comprar. Então, sabe? Não faz sentido. Outra coisa que eu já vi também recomendarem muito, levem, aí mais as meninas, né? Levem muitas havaianas, porque lá as havaianas são caras. Bom, aí eu vou falar uma outra coisa. A realidade de uma pessoa não é a realidade da outra, e você que tem que entender qual é a sua realidade. Aqui em casa, por exemplo, chinelo é uma coisa que a gente usa dentro de casa. Eu já tenho 46 anos, meu marido 50, e eu fui criada por uma mãe que é bem mais velha do que eu. Minha mãe tem 90 anos, então ela tinha uma cabeça mais tradicional ainda, né? Então, para minha mãe, não se podia andar de chinelo na rua, assim, era feio, não... enfim. Então, não criei esse hábito. E eu também não estimulei isso nos meus filhos. Eu sei que, por exemplo, em cidade praiana, é claro, quando eu morava em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas quando eu ia para uma cidade do Rio, Cabo Frio, ou do Espírito Santo, enfim, para alguma praia, aí sim é mais comum as pessoas usarem chinelo na rua, no dia a dia, às vezes vai até para shopping de chinelo e tal. Bom, então você tem que ver o que serve para você e o que não serve para você. Como da mesma forma que eu ouvi falar das havaianas, eu ouvi falar dos saltos. Não leve saltos, porque lá você não usa salto. É, gente, o português, a portuguesa não usa salto? Quem disse? Vai depender do lugar que você frequenta. Aí que você vai ter que ver como que vai ser a sua vida. Qual vai ser o seu tipo de trabalho? Eu estou fazendo um doutoramento e eu vou para uma universidade à noite, é uma universidade privada e tudo, enfim, os professores vão bem vestidos e os alunos vão bem vestidos também. Então, muitas vezes eu já fui de salto para minha aula, eu vou de maquiagem para a aula, né? Eu vou bem vestida, nunca fui com... a única calça jeans que eu me permito ir à aula, ou quando eu trabalhava assim também, ir para o trabalho,
É aquela calça jeans escura, sem tacha, sem mancha, né, sem aqueles rasgadinhos. Não vou usar uma destroyed, né, para isso, entendeu? Então vai depender do seu estilo de vida, dos lugares que você vai frequentar. Ah, Marcelo, eu vou trabalhar numa fábrica. Não, então, claro, você nem pode, é proibido usar salto numa fábrica, né? Dependendo, é proibido usar esmalte, que aqui fala-se verniz, enfim. Então, você que vai ter que ver qual vai ser a sua realidade. Muito provavelmente ela não é a realidade de quem está fazendo um vídeo. Então não existe isso assim, olha, aqui não se usa isso. Usa sim. Talvez você, dentro da sua realidade, não está usando, não precise usar, tá? Ou aqui se faz muito isso. Talvez, dentro da sua realidade, essas pessoas façam muito isso, mas dentro da realidade do outro. Então a gente tem que fazer esse filtro também, né? Uma outra coisa que eu escuto muito é blusa de frio, olha, blusa de frio do Brasil não resolve para cá, então não traga. Calma lá, peraí. Aqui em Portugal, de Porto para cima, mais para o norte, é mais frio. Mais para baixo é mais quente, mas lógico, o inverno que tem mesmo aqui embaixo não tem no Brasil. No Brasil é a mesma coisa. Não dá nem para comparar a temperatura que nós temos no Nordeste, no Norte, com a temperatura que tem lá no Sul. São invernos completamente diferentes, né? Em Minas Gerais, onde eu morava, Belo Horizonte, ultimamente está fazendo mais frio, mas não se fazia tanto frio no inverno, tá? Mas olha só, então as blusas de frio do Brasil não servem para cá de jeito nenhum? Gente, aqui nós temos 4 estações bem definidas. A sua roupa do Brasil, talvez até a do sul, de frio, não vai servir para o inverno daqui. Mas ela vai servir para a primavera, para o verão, às vezes até para o comecinho de outono. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, nós estamos no outono, no começo dele. Olha, eu estou dentro de casa, estou, né, com essa blusinha aqui, fininha e tal. Lá em casa a gente adora moletom, né? Galera mais esportiva e tudo. Os meninos estão indo de moletom para a aula e tá ótimo, tá dando tranquilo. Às vezes, mesmo agora no outono, dentro de sala tá mais quente, eles tiram o moletom e fica só com a blusa de malha. Então, não é que a sua roupa de inverno no Brasil não vai servir de jeito nenhum para Portugal. Ela não vai servir para o inverno de Portugal. Mas ela vai servir para as outras estações, em que em alguns dias está ventando mais, está meio friozinho, ou choveu um pouquinho. Tá me entendendo? Tá. Mas e aí, Marcelo, o que eu levo na mala? O que você levou? O que você fez? O que você não fez? O que deu certo? O que deu errado? Bom, deixa eu falar o que deu errado, né? Eu não fiz um teste de malas. Nós viemos com 10 malas, cada um com 2 malas. Nós somos uma família grande, né, de 5 pessoas. Tenho os meus filhos com 15 anos e o meu marido e eu. Bom, cada um trouxe 2 malas de 23 quilos. Só que eu dei graças a Deus por ter 3 filhos de 15 anos. O que isso significa, né, significou para mim? Como os meninos ainda estão em transição, estão crescendo, estão mudando de tamanho, né? Eles não têm um acúmulo de roupas e de sapatos que eu e o meu marido, que já somos adultos há muito tempo, temos. Principalmente eu, né? A mulher sempre tem mais. Então, eles não têm, porque eles estão sempre trocando, né? E os sapatos deles também, eles costumam gastar mais. Eu tinha um tanto de sapato, de salto que ficava em caixa, que eu usava, depois cuidava bonitinho, colocava lá, e como tem muitos anos que eu uso, quer dizer, eu tinha vários sapatos, né, que infelizmente não pude trazer nem um terço deles. Mas, enfim,
O deles não, o deles usou ali, usa por um tempo, ou fica pequeno, ou gastou, rasgou e tal. Então eles não precisaram usar a segunda mala. E essa segunda mala eu utilizei para coisas da casa e coisas nossas, minha, do meu marido, acho que mais minha mesmo, né? Então nisso ajudou. O que que nós, então o que que eu fiz de errado, né? Eu acabei não falando. Foi não fazer esse teste com muita antecedência. Eu fiz mala um dia antes de vir, tá? Muitas coisas acontecendo, muitas providências que a gente estava tomando, enfim, nós vacilamos nesse quesito. Eu aconselho muito que você faça um teste de malas pelo menos 7 dias antes, pelo menos, pode fazer até antes. Por quê? Porque muito provavelmente você vai fazer as malas que você tem, né, de acordo com o número de pessoas e o número de malas que você vai trazer para cada um, você pode trazer uma de 23 ou duas, né? Mais do que isso, você vai ter que pagar por elas, tem como também, mas você vai ter que pagar. Bom, e se você quiser trazer coisas maiores, você tem container também, que eu não indico, só indico no caso de você ter coisas muito caras e muito especiais, né? Coisas de marca, assim, sabe? De assinaturas, né? Que foi feita por sei lá quem, que foi feita pela empresa XYZ, ultra mega importante, enfim. Aí você traz por container, que já é outro preço, outra coisa. Mas se você não tem nada disso, não vale a pena, né? Mas, enfim, te aconselho a fazer essas malas com bem mais antecedência, porque muito provavelmente você vai fazer essas malas com tudo que você pensou e provavelmente não vai caber. E aí você vai ter que tirar algumas coisas dali e às vezes colocar outras, né? Então você separa um montante de coisas e quando você vai fazer a mala, nem todas cabem. E aí, e agora? O que que eu deixo para trás e o que que eu trago? Isso é uma escolha sua, tá? Que vale a pena ser pensada com tranquilidade e com tempo. No meu caso, eu pequei nisso aí. Então ficaram coisas minhas do dia a dia, assim, de limpeza, de higiene pessoal, né? Que mulher gosta, você tem aquelas necessidades com tanto de coisa e tudo. Muitas coisas ficaram para trás que eu queria ter trazido. Não está fazendo uma grande falta e tudo, mas enfim, queria ter trazido, né? O que trazer então, em termos de roupa, você vai não tem nada assim, não traga de jeito nenhum que não vai servir, igual eu falei da roupa de frio, ela não vai servir para o inverno, mas ela vai servir para outra estação. O que eu não aconselho trazer? Roupas ou sapatos ou qualquer coisa que já estejam muito desgastadas e você fala assim, isso aqui eu vou usar um mês, dois, depois eu vou jogar fora porque não vai servir mais. Então, para que você vai encher sua mala com uma coisa que daqui a pouco você está jogando fora, né? Porque ela tá para rasgar, tá rasgando, enfim, tá? E você tem que pensar na sua vida aqui, como que vai ser mais ou menos e o que que é importante para você. Realmente não é uma escolha fácil, você vai ter que deixar muita coisa para trás. Não aconselho comprar nada para trazer. Porque se é para comprar, então tá, então você compra aqui, tá? A não ser, por exemplo, remédios, mas remédios, até remédios, né? O que que eu aconselho em relação a remédios? Traga aqueles remédios que você faz uso, né, com uma frequência maior ou que você realmente precise por conta de alguma doença. E aí é um caso mais específico que você tem que ver com seu médico para trazer receita, para você trazer a mais e começar até a estudar qual que seria o remédio substituto aqui, tá? Eu também tenho um problema de saúde, eu tenho endometriose grave, profunda, que eu fazia um tratamento no Brasil desde 2004, colocando um implante anual. E aí, eu vou ficar voltando no Brasil para colocar esse implante todo ano? Não, de jeito nenhum. As pessoas aqui também têm endometriose, as pessoas também fazem tratamento aqui. Então, o que eu estou querendo te dizer é em termos de praticidade, né, e de adaptação. Você vai viver sua vida aqui agora.
Então, eu não vou ficar todo ano precisando voltar por causa do implante que eu tinha lá. Bom, eu já pesquisei isso, já vi que tem vários especialistas em endometriose, eu já estou acompanhando algumas pessoas pelo Instagram que falam sobre endometriose, que são daqui, né? E vou fazer o meu seguro de saúde, ainda preciso fazer, e ir atrás de um especialista para ver como que eu posso cuidar aqui, né? Com o que eles têm, com os remédios que eles têm. Trouxe os exames para mostrar e tudo, o histórico né, da evolução, da doença, do tratamento, e aí eu vou ver com a pessoa, com o médico ou a médica daqui, o que a gente pode fazer, tá? Então, o que nós trouxemos finalmente, né? É normal, o que a gente precisa. Trouxemos roupas, trouxemos sapatos, não trouxemos o que estava velho, como eu falei, né? Para que a gente encher a mala com isso? Trouxemos acessórios, trouxemos, por exemplo, o que é importante para mim, meu notebook, tá? Meu celular e meu notebook são importantes. O tripé, eu consegui trazer um tripé maior, achei que não fosse ser possível, mas foi. O meu tripé pequenininho que eu estou usando agora, porque eu tenho gravado muito mais com o celular do que com a minha câmera, que é profissional, mas eu trouxe minha câmera profissional, eu trouxe meu microfone, que é profissional, mas atualmente eu gravo mais pelo celular. Comprei aqui esse microfone porque o meu velho não estava bom, mas eu trouxe porque ele serviu para eu fazer as primeiras gravações aqui, depois eu troquei. Roupa de cama e banho, eu acho que vale a pena você trazer no mínimo uma troca para você não chegar aqui e ter que sair correndo, porque senão você nem dorme naquele dia, você não toma um banho naquele dia. Então, pelo menos uma. Eu optei em trazer duas para ter sempre uma disponível enquanto outra está lavando. O que eu penso, gente? Tem coisas aqui que são mais baratas, tem coisas aqui que são mais caras. Tá, igual a panela de pressão, que é muito mais caro, nós estamos vivendo sem panela de pressão, se uma hora a gente achar que precisa da panela de pressão, a gente compra, beleza. Agora, o que é mais barato aqui também, eu não deixei para lá, né? Falei, não vou levar, porque aí eu compro aqui, porque aqui é mais barato. Se eu já tinha, para que eu vou colocar um gasto que é desnecessário? Quando você chega aqui, você já tem muitos gastos, muitos gastos. Então, para que você deixar de trazer uma coisa que você já tem só porque é mais barato? Quando aquilo ali acabar e tudo, você vai e compra aqui, né? Então, acho que a gente tem que pensar com praticidade, com bom senso, ver vídeos, sim, de pessoas que falam o que trazer e o que não trazer, mas fazer um filtro do que serve para a gente, o que não serve para a gente, de acordo com a nossa realidade, ou de acordo com o que vai ser a nossa realidade aqui. Uma coisa que a gente trouxe só um, depois a gente teve que comprar mais, que valeu muito a pena, ainda bem que a gente trouxe, foi um adaptador universal, né, para tomada, tá? Porque a tomada no Brasil é de um jeito, de um formato, e aqui é de outro. Então a gente tinha um adaptador, eu já tinha comprado uma outra viagem universal, e que foi muito válido. E foi tão válido que a gente precisou comprar outro, porque aqui em casa é muita gente, né? Por conta de celular que tem que carregar o tempo todo, notebook também, quando você usa bastante, enfim, né? Toda hora você está carregando. Então, foi muito válido o tal do adaptador. Mas facilmente nós compramos um outro aqui também, sabe essas lojinhas, sabe aquelas lojinhas que vende de tudo, mais baratinho e tal? Foi uma dessas lojinhas que a gente achou até mais fácil do que num supermercado. Supermercado a gente não achou, pode ser que tenha também, tá? Mas então seja prático, use o seu bom senso, a sua roupa de frio então vai te servir sim em outras épocas, tá? E o que tem no Brasil e que não tem aqui, vai ter alguma outra coisa aqui para fazer a mesma coisa que aquilo que você gostava de usar no Brasil fazia, que traz o mesmo resultado. Então não se preocupe, tá? Venha para cá, como eu sempre falo, de coração aberto, de mente aberta, de peito aberto, para você se adaptar à realidade aqui. Se você está vindo para cá, a sua realidade agora é aqui. E vai ter tudo aqui. As pessoas vivem normalmente aqui, você vai poder viver normalmente aqui também, tá bom? Então, um beijo, tudo de muito bom para você.